Eu paguei para que meus pais fizessem uma viagem de luxo, mas eles escolheram levar minha irmã em vez de mim. Depois que partiram, eu cancelei todas as reservas. Eu havia planejado uma viagem luxuosa de uma semana para a Europa comigo e meus pais. Quando fui buscá-los para levá-los ao aeroporto, eles me informaram que haviam decidido viajar com minha irmã desempregada em vez de comigo. Minha mãe sorriu e disse: sua irmã precisava descansar, então decidimos levá-la. Não disse nada. Quando chegaram à Europa, foram recebidos com uma grande surpresa. Você está atrasada, exclamou minha mãe ao sair para a varanda, arrastando sua mala atrás dela. Olhei para o relógio no painel do meu carro. Eram 6h02 da manhã. 2 minutos de atraso, mãe, respondi, tentando sorrir. Saí do carro para ajudar com a bagagem, mas então notei minha irmã, Lauren, saindo de casa carregando sua própria mala. Meu sorriso congelou. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a calma. Minha mãe se virou para mim, com uma expressão exageradamente feliz para a situação. Ah, Violet, decidimos que Lauren deveria ir em vez de você. Ela tem estado tão estressada ultimamente e realmente precisa dessa viagem. Meu peito apertou. Em vez de mim? Mãe, eu planejei isso por anos. Eu paguei por tudo. Ela acenou com a mão como se eu tivesse mencionado algo sem importância. E nós somos gratos, querida. Mas você está sempre trabalhando tanto. Você pode viajar em outra ocasião. Lauren precisa disso agora. Lauren nem sequer teve a decência de parecer culpada. Apenas sorriu e mudou o peso do corpo para um dos lados. Obrigada por entender, mana, murmurou, sua voz carregada de falsa sinceridade. Olhei para as duas, sentindo meu coração disparar no peito. Meu pai saiu um pouco depois, evitando contato visual e me entregando sua mala. Isso é inacreditável, exclamei, minha voz trêmula. Essa viagem era para nós, algo para eu compartilhar com vocês. Bem, ainda é, respondeu minha mãe com um sorriso. Só que com Lauren no seu lugar. Não faça disso um grande problema, Violet. Sua irmã realmente precisa descansar. Meu nome é Violet, e eu trabalhei horas extras durante os últimos 2 anos para proporcionar aos meus pais uma viagem inesquecível. Passagens aéreas, hotéis de luxo, passeios guiados. Organizei meticulosamente cada detalhe, até a última reserva de jantar. Mas ali estava eu, parada na entrada da casa dos meus pais, observando minha irmã entrar no banco traseiro do meu carro, percebi algo que vinha ignorando há anos. Não importava o quanto eu me esforçasse, Lauren sempre seria número 1 aos olhos deles. Cerrei a mandíbula, reprimindo a resposta raivosa que estava na ponta da minha língua. Em vez disso, forcei um sorriso rígido antes de abrir o porta-malas. Então, vamos logo, murmurei, minha voz sem emoção. Se eles queriam priorizá-la em vez de mim, tudo bem. Eles podiam acompanhá-la. Mas eu não ia deixá-los aproveitar essa viagem. Com exceção das conversas incessantes de Lauren, o caminho até o aeroporto foi estranhamente silencioso. Meu Deus, mãe! Você viu aquele TikTok sobre Paris? Mal posso esperar para fazer compras lá. Você acha que teremos tempo para isso ou os passeios vão ocupar o dia todo? Minhas mãos apertaram o volante enquanto eu mantinha os olhos fixos na estrada, me forçando a não dizer nada. Minha mãe riu baixinho. Claro que teremos tempo. Vamos ver isso quando chegarmos lá. Mordi o interior da bochecha. Quando chegarmos lá. Eles nem pareciam notar que eu não fazia mais parte desse nós. Em certo momento, meu pai pigarreou. Obrigado por nos levar, Violet. Sei que isso deve parecer estranho. Olhei para ele pelo retrovisor. Estranho? Essa é uma maneira interessante de colocar as coisas, pai. Ele não respondeu. Apenas se mexeu desconfortavelmente no banco, talvez desejando não ter falado nada. Lauren se inclinou do banco de trás, sua voz cortante. Você não está chateada, né? Quero dizer, isso foi muito generoso da sua parte me deixar ir. Eu nunca poderia pagar por isso sozinha. Cerrei os lábios e forcei um sorriso tenso. Claro, Lauren. Aproveite a viagem. Quando chegamos à área de desembarque do aeroporto, minha paciência já estava por um fio. Minha mãe me abraçou enquanto eu os ajudava a descarregar a bagagem. Obrigada por entender, querida. Isso significa muito para nós e para Lauren, explicou minha mãe. Assenti rigidamente. Claro, mãe.
Lauren sorriu enquanto empurrava sua mala em direção à entrada. Obrigada, Violet. Você é a melhor. Fiquei ali parada, observando-os desaparecer no terminal, com o peito apertado de raiva e mágoa. O caminho de volta para casa foi um borrão, e eu repassei a conversa na minha cabeça repetidamente, cada palavra cortando mais fundo que a anterior. Isso significa muito para Lauren. Você não está chateada, né? Você está sempre trabalhando tanto. Estacionei na entrada de casa e fiquei sentada no carro por alguns minutos, segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Então, sem pensar duas vezes, marchei para dentro de casa, peguei meu laptop e entrei em todas as contas de viagem que usei para reservar a viagem. As reservas de hotel foram canceladas. Os passeios foram reembolsados. Os upgrades de voo foram negados. Quando fechei o laptop, uma sensação de satisfação tomou conta de mim. Eles que se explicassem para a recepção do hotel em Paris. Eu tinha terminado de ser o capacho deles. A tensão no meu peito começou a diminuir enquanto eu encarava os e-mails de confirmação se acumulando na minha caixa de entrada. Se eles queriam levar Lauren em vez de mim, tudo bem. Mas eles não ficariam em hotéis 5 estrelas nem fariam passeios privados às minhas custas. As ligações começaram assim que o voo deles aterrissou. Enquanto eu desfazia a mala que havia arrumado meticulosamente para uma viagem que já não era mais minha, não pude deixar de perceber a ironia da situação. Pendurei minhas roupas e coloquei cuidadosamente meus sapatos de volta na prateleira. Soltei um suspiro ao pegar o telefone e olhar para a tela, onde o nome da minha mãe piscava junto com várias chamadas perdidas e mensagens de texto. Desbloqueei o celular e comecei a ler as mensagens. Violet, o que está acontecendo? O hotel não nos deixa fazer o check-in. A reserva sumiu. Me liga agora. Violet, isso não tem graça. Resolva isso imediatamente. Não consegui conter a risada. Eles realmente esperavam que eu aparecesse para salvar o dia depois do que tinham feito? O telefone tocou novamente. Dessa vez, era Lauren. Deixei tocar até que ela deixasse uma mensagem de voz. Violet, isso é tão mesquinho. Disse ela, a voz carregada de arrogância. Estamos presos aqui por sua causa. Você precisa ligar para o hotel imediatamente e resolver isso. Revirei os olhos e apaguei a mensagem sem ouvir o resto. Eu tinha sido a solucionadora de problemas deles por anos, consertando cada erro e assumindo as responsabilidades que deixavam para trás. Mas isso acabou. Eventualmente, decidi atender, se não fosse por outra razão, apenas para parar a enxurrada de chamadas. Assim que peguei o telefone, a voz da minha mãe veio como uma onda de ódio. Violet, o que você fez? O hotel disse que a reserva foi cancelada, e nenhum dos passeios está mais agendado. Deixei que ela gritasse por um tempo antes de responder calmamente. Cancelei tudo. Houve um longo silêncio chocado, seguido por um grito. Por que você faria isso? Ah, não sei, respondi, com sarcasmo na voz. Talvez porque vocês escolheram levar Lauren na minha viagem. Vocês ainda têm sorte por eu ter levado vocês até o aeroporto. Achamos que você entenderia, ela retrucou. Entender o quê? Minha voz se elevou. Que anos economizando e planejando não significam nada porque Lauren precisava de uma pausa? Vocês acham que meu esforço foi em vão? Pois adivinhem, mãe, eu não entendo e nem quero entender. Desliguei antes que ela pudesse reagir e desliguei meu telefone, jogando no sofá. O silêncio que se seguiu foi lindo, e pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar novamente. Se eles queriam priorizar Lauren, ótimo. Mas que lidassem com o resto da viagem sem mim. A paz durou apenas um dia. Na manhã seguinte, meu telefone começou a vibrar novamente com chamadas e mensagens que inicialmente ignorei. Passei o dia limpando a casa e colocando o trabalho em dia, mas a curiosidade acabou vencendo. À noite, peguei o telefone e me preparei para a tempestade de mensagens da minha mãe. Violet, você foi longe demais. Sua irmã está chorando, seu pai está chateado, e não conseguimos entrar em nenhum dos hotéis que você reservou. Lauren, você está agindo como uma criança, e eu não vejo motivo para você estar fazendo disso um grande problema. Apenas resolva logo isso. Por fim, uma mensagem do meu pai. Precisamos conversar. Isso não está certo, coloquei o telefone de lado, balançando a cabeça. Por anos, fui eu quem consertava tudo, garantindo que todos estivessem confortáveis e felizes. Agora que eu havia dado um passo para trás, eles não sabiam o que fazer.
Despejei um pouco de chá na xícara e me sentei à mesa da cozinha, deixando a raiva ferver lentamente. Como ousavam esperar que eu limpasse a bagunça deles? Como ousavam agir como se eu fosse a errada nessa história? A próxima ligação chegou minutos depois, e desta vez, atendi. Violet, minha mãe disse antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Isso não tem mais graça. Estamos presos. Você tem ideia de como isso é embaraçoso? Dei um gole no meu chá, calmamente. Embaraçoso? Você acha que isso é embaraçoso? Minha voz permaneceu calma, mas cortante. Tente economizar por anos, organizar cada detalhe e depois ser informada de que nem sequer vai na viagem que pagou. Pare de ser dramática, ela rebateu. Lauren precisava mais disso do que você. Ótimo, então agora ela pode se virar, afirmei com firmeza. Vocês tomaram sua decisão, mãe. Vocês quiseram levar Lauren no meu lugar. Maravilha! Mas não esperem que eu pague pela viagem dela. Somos família, ela insistiu. Não fazemos isso uns com os outros, soltei uma risada amarga. Engraçado, eu estava pensando exatamente a mesma coisa. A voz chorosa de Lauren soou ao fundo. Mãe, desliga logo. Ela está sendo impossível. Aquilo foi a gota d'água. Aproveitem a viagem, disse, meu tom frio. Ah, espera, vocês não podem, porque essa não era a viagem de vocês. Era a minha. E agora não pertence a ninguém. Adeus. Desliguei antes que minha mãe pudesse responder e desliguei meu telefone pelo resto da noite. O que senti depois foi uma mistura estranha de raiva e alívio. Raiva por eles me colocarem nessa situação, mas alívio por finalmente ter me imposto. Eles podiam me chamar de dramática o quanto quisessem, mas, pela primeira vez na vida, eu não ia deixar que me usassem. Os dias seguintes foram maravilhosamente tranquilos. Com o telefone desligado, eu finalmente tive espaço para pensar com clareza, livre das constantes tentativas de me fazer sentir culpada. Passei as manhãs tomando café na varanda, apreciando a calma que eu ansiava há tanto tempo. As tardes foram preenchidas com trabalho e pequenos projetos que eu vinha adiando. Coisas que me lembravam do quanto eu era capaz quando não estava sobrecarregada pelas exigências intermináveis deles. Mas, no terceiro dia, a curiosidade me venceu. Liguei o telefone e encontrei mais de uma dúzia de mensagens de voz esperando por mim. As primeiras eram da minha mãe, cada uma mais irritada que a anterior. Violet, você precisa me ligar agora. Isso já foi longe demais. Não posso acreditar que você está fazendo isso. Você nos humilhou. Somos seus pais. Como pode nos tratar assim? Depois vieram as mensagens de Lauren, cheias do mesmo tom arrogante de sempre. Isso é mesquinho até para você. Você está arruinando tudo. Apenas conserte isso, Violet. Por fim, a voz do meu pai, mais baixa, mas igualmente firme. Violet, eu não entendo o que aconteceu com você. Ligue para nós para resolvermos isso. Hesitei antes de ouvir o último recado da minha mãe. Era longo, carregado de frustração e exaustão. Violet, ela começou, já estamos de volta ao aeroporto. A viagem foi arruinada. Espero que esteja satisfeita consigo mesma. Sua irmã está arrasada e seu pai e eu estamos profundamente desapontados. Ligue quando estiver pronta para conversar. Apaguei as mensagens sem responder, porque eu não estava pronta para conversar. E, sendo sincera, nem sabia se algum dia estaria. Isso não foi um erro isolado. Foi o resultado de anos de eles colocarem Lauren em primeiro lugar e esperarem que eu aceitasse isso com um sorriso. Conforme as horas passaram, reflete sobre todas as vezes em que fui ignorada ou descartada. Cada feriado em que os caprichos de Lauren ditavam os planos. Cada reunião de família onde minhas conquistas eram tratadas como meros detalhes sem importância. Essa viagem foi o ponto de ruptura, mas as rachaduras vinham se formando há anos. Grace chegou inesperadamente naquela noite, carregando 2 xícaras de café e uma expressão curiosa. Ouvi falar sobre o que aconteceu. Ela continuou, colocando o café sobre a mesa. Sua mãe me ligou ontem. Claro que tinha ligado. Minha mãe sempre soube como recrutar simpatizantes para me pressionar a obedecer. E? Perguntei, dando um gole no café. Grace deu de ombros, um sorriso travesso se formando em seu rosto. Eu disse a ela que você provavelmente estava ocupada e que ligaria de volta quando estivesse pronta. Soltei uma risada e balancei a cabeça. Você é a melhor.
Não, você é a melhor, ela respondeu, seu tom se tornando mais sério. Porque você finalmente se impôs. Sei como isso é difícil, Violet. Não deixe que eles te puxem de volta. As palavras dela ficaram comigo muito tempo depois que ela foi embora. Grace estava certa. Passei anos me dobrando para agradar pessoas que pareciam não se importar com meu esforço. Era hora de interromper esse ciclo de uma vez por todas. No fim de semana, senti uma estranha sensação de clareza. A raiva ainda fervia sob a superfície, mas agora vinha acompanhada de algo que eu não sentia há anos: liberdade. Liberdade das expectativas intermináveis deles. Liberdade de ser a pessoa que consertava tudo. Liberdade para, finalmente, viver sob meus próprios termos. Mas, como esperado, o silêncio não durou muito. Na tarde de domingo, recebi uma ligação do meu pai. Decidi atender. Violeta, ele disse, sua voz pesada de exaustão. Sua mãe pediu que eu ligasse. Ela acha que você vai me ouvir. Continue, murmurei, recostando-me na cadeira. Ele suspirou. Olha, as coisas saíram do controle. Sua mãe está furiosa, Lauren está indignada, e tudo virou uma bagunça. Mas você é melhor do que isso. Meu corpo ficou tenso. Suas palavras despertaram uma nova onda de raiva em mim. Melhor do que o quê, pai? Melhor do que me defender, recuso-me a deixar que vocês passem por cima de mim de novo. Não foi isso que eu quis dizer, ele respondeu apressadamente. É só que você sempre foi a sensata. A que mantém tudo em ordem. Isso não é do seu feitio. Soltei uma risada curta e amarga. Você está certo. Não estou me curvando para consertar a bagunça de vocês, o que, de fato, é incomum para mim. Ele hesitou, e por um momento, achei que talvez ele finalmente entendesse meu ponto de vista. Mas então ele disse: você está punindo a família inteira por uma única decisão. Isso é realmente justo? Justo? Repeti, minha voz subindo. Você quer falar sobre justiça? Foi justo que você e a mamãe achassem que eu não era importante o suficiente para ir na viagem que eu planejei? Foi certo me substituírem por Lauren como se eu não significasse nada. Não era essa nossa intenção, ele disse defensivamente. Nós só achamos que Lauren precisava mais. Claro que acharam, gritei. Vocês sempre acreditam que ela precisa de mais. Mais atenção, mais apoio, mais de tudo. E eu sempre sou a que tem que fazer sacrifícios por ela. Mas isso acabou. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Por fim, ele murmurou. Não sei o que você quer que eu diga. Não preciso que você diga nada, respondi, minha voz firme. Só preciso que entenda que estou cansada de ser tratada como uma opção. De agora em diante, eu venho em primeiro lugar. Adeus, pai. Encerrei a ligação e coloquei o telefone sobre a mesa, minhas mãos tremendo. Pelo resto do dia, respirei fundo e tentei me recompor. Mas, no fundo, sabia que algo dentro de mim tinha mudado para sempre permitir-me sentir tudo: raiva, tristeza, alívio. Não foi fácil, mas parecia o começo de algo novo. Eu não era mais a pessoa que resolvia os problemas da família. E não voltaria a ser. Eles que descobrissem como limpar a própria bagunça. Quando meus pais e Lauren voltaram, eu já os esperava na entrada de casa, tomando café e sentindo uma calma surpreendente enquanto observava o táxi chegar. Lauren foi a primeira a falar assim que saíram do carro, arrastando suas malas atrás deles, os rostos carregados de cansaço e insatisfação. Bom, espero que esteja feliz, Violet. Levantei uma sobrancelha, permanecendo sentada no balanço da varanda. Feliz com o quê? Nossa viagem foi um desastre, minha mãe exclamou, agitando a mão no ar, como se quisesse descartar toda a situação. Passamos a semana inteira dormindo em hotéis imundos e comendo comida horrível, porque não podíamos pagar nada decente. E nem me fale dos passeios, Lauren acrescentou, cruzando os braços. Ah, espera, não houve nenhum. Você sabe o quão constrangedor foi chegar lá e descobrir que não tínhamos nenhuma reserva. Tomei outro gole de café, deixando que as reclamações deles passassem por mim como uma brisa distante. Parece difícil, respondi finalmente, com calma. Mas vocês quiseram levar Lauren, lembram? Tenho certeza de que tiveram uma experiência incrível de união. Esse não é o ponto, minha mãe retrucou, a voz se elevando. Você sabia que não podíamos pagar tudo o que você planejou. Você nos preparou para o fracasso. Levantei-me e coloquei minha caneca sobre a pequena mesa ao meu lado.
Não, mãe. Eu não preparei vocês para nada. Eu planejei uma viagem para nós três. Algo especial, para o qual economizei por anos. Foram vocês que decidiram me excluir no último momento. Meu pai finalmente se manifestou, sua voz mais calma, mas ainda assim acusatória. Você não precisava ter cancelado tudo, Violet. Isso foi extremo. Ah, foi isso? Perguntei, cruzando os braços. Por que eu deveria pagar por uma viagem para a qual nem sequer fui convidada? Se Lauren precisava tanto, vocês deveriam ter organizado isso sozinhos. Vocês têm sorte de eu não ter cancelado o voo de volta também. Lauren revirou os olhos. Nossa, que dramática. É só dinheiro, Violet. E você é tão mimada, retruquei, minha paciência finalmente se esgotando. Você tem ideia do esforço e do sacrifício que foram necessários para planejar essa viagem? Ou simplesmente acha que as coisas aparecem para você porque alguém sempre resolve tudo? Eles ficaram ali, surpresos e em silêncio por um momento. Passei anos sendo a responsável, continuei, minha voz firme e cheia de determinação. Aquela que conserta as coisas, que prepara tudo, que garante que tudo funcione bem. E vocês passaram esse mesmo tempo tomando isso como garantido. Isso não é justo, minha mãe começou, mas levantei a mão, interrompendo-a. Não, mãe. O que não é justo é a maneira como vocês me trataram. Vocês escolheram Lauren em vez de mim, como sempre fazem. Então, eu decidi parar de ser o capacho de vocês. Vocês não me quiseram na viagem? Ótimo! Mas não podem colher os benefícios do meu esforço sem mim. Peguei minha bolsa do balanço da varanda e me virei para ir embora. Fico feliz que vocês estejam bem, mas não esperem que tudo volte ao normal. Acabou. Enquanto caminhava até o carro, ouvi suas vozes me chamando, um misto de raiva e culpa. Mas eu não olhei para trás. A estrada de volta da casa dos meus pais parecia estranhamente pacífica. Por anos, cada visita me deixava emocionalmente exausta, mas dessa vez, eu me sentia mais leve. Finalmente, tinha dito tudo o que guardei dentro de mim por tanto tempo. E, pela primeira vez, eu não me preocupava com a reação deles. Quando cheguei em casa, fiz uma xícara de chá e me sentei no sofá, repassando a conversa em minha mente. Eles tinham tanta certeza de que eu cederia, como sempre fiz. Mas ver seus rostos atordoados enquanto eu me afastava foi um lembrete de quanto eu havia mudado. Não importava se estavam bravos, magoados ou envergonhados. Eu tinha terminado de viver para atender às expectativas deles. No dia seguinte, Grace me ligou. E então, como foi? Perguntou, sem rodeios. Ri, me encostando no balcão da cozinha. Exatamente como você esperaria. Estão furiosos. Lauren está emburrada, e minha mãe provavelmente está tentando me fazer sentir culpa para voltar atrás. Grace soltou uma risada irônica. Deixe ela tentar. Agora você tem uma espinha dorsal, e eu estou aqui para garantir que ela continue firme. Sorri, grata pelo apoio inabalável dela. Obrigada, Grace. De verdade. Você tem sido meu porto seguro o tempo todo. Sempre que precisar, respondeu, sua voz mais suave. Então, e agora? O que vem a seguir para você, agora que não é mais a pessoa que conserta tudo na família? Essa pergunta já vinha ecoando na minha cabeça desde a discussão. O que viria depois? Por anos, toda a minha energia foi gasta tentando satisfazer minha família e conquistar sua aprovação. Mas agora que deixei esse peso para trás, as possibilidades pareciam infinitas e um pouco assustadoras. Ainda não sei admitir. Mas, pela primeira vez, sinto que a escolha é minha. Nem deles, nem de mais ninguém. Só minha. Parece o começo de algo incrível, Grace comentou, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Nas semanas seguintes, comecei a fazer pequenas mudanças que, para mim, pareciam enormes. Redecorei minha sala de estar, trocando os móveis herdados dos meus pais por peças que refletiam quem eu sou. Passei os fins de semana explorando cafés e parques locais, coisas que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. E comecei a escrever um diário, anotando meus pensamentos e sonhos sem filtrá-los pelo olhar dos outros. Cada pequeno passo me fazia perceber algo novo. Eu não sabia o quanto havia perdido de mim mesma até sentar uma noite e abrir a planilha onde planejei a viagem. As reservas canceladas me encaravam de volta, mas, em vez de arrependimento, senti uma onda de determinação. Aquele dinheiro tinha sido destinado a uma experiência única, e eu não ia desperdiçá-lo.
Fechei a planilha, abri uma nova aba no navegador e digitei: ideias para viajar sozinha. Algumas semanas depois da volta dos meus pais, fiz a reserva para minha própria viagem, um destino que sempre sonhei: Itália. Não era o mesmo itinerário que planejei para eles. E agora, não se tratava mais de provar um ponto. Era por mim. Uma chance de celebrar minha independência e, finalmente, me colocar em primeiro lugar. Eu nunca tinha viajado sozinha antes. Mas assim que saí do aeroporto e me vi no meio da cidade vibrante, soube que tinha tomado a decisão certa. Passei meus dias vagando por ruas de paralelepípedos, maravilhada com as ruínas antigas e me deliciando em pequenos cafés charmosos. Não havia cronograma. Ninguém mais para considerar. Apenas eu e a liberdade de fazer o que quisesse. Em uma tarde, sentada nos degraus da Praça da Espanha, com um gelato na mão, peguei o diário que trouxe comigo. Por anos, escrevi sobre o que queria conquistar, mas esses sonhos sempre estavam entrelaçados com a necessidade de fazer alguém feliz. Agora, enquanto escrevia, o foco mudou. Aprender um novo idioma. Abrir um pequeno negócio. Viajar para pelo menos mais 5 países. A lista crescia, cada objetivo refletindo a vida que eu queria construir, e não aquela que esperavam que eu vivesse. Na minha última noite em Florença, jantei em um pequeno restaurante familiar com vista para o rio Arno. Enquanto assistia ao pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa, senti uma paz profunda. Essa viagem foi mais do que apenas férias. Foi um ponto de virada. Passei tanto tempo tentando conquistar a aprovação da minha família, mas ali, a milhares de quilômetros de distância, percebi algo importante. Eu não precisava dela. Eu era suficiente. Exatamente como sou. Quando voltei para casa, meus pais tentaram entrar em contato novamente. Dessa vez, com tons mais suaves e mensagens cuidadosamente formuladas. Esperamos que tenha tido uma boa viagem, dizia um texto da minha mãe. Talvez possamos conversar em breve. Fiquei olhando para a mensagem por um momento antes de colocar o telefone de lado. Eu não estava pronta para responder. E isso estava tudo bem. Dessa vez, tudo aconteceria nos meus termos. Senti orgulho ao desfazer as malas e colocar as lembranças da viagem nas prateleiras. Uma semana depois do meu retorno, minha mãe ligou. Dessa vez, atendi. Oi, Violet, disse ela, seu tom estranhamente suave. Como foi sua viagem? Foi incrível, respondi, mantendo meu tom neutro. Fico feliz em ouvir isso, minha mãe respondeu, hesitando, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Temos pensado muito sobre o que aconteceu, talvez tenhamos lidado muito mal com a situação. A admissão me surpreendeu, mas eu não estava disposta a deixá-la escapar tão facilmente. Mal? Repeti, minha voz firme. Vocês me substituíram de última hora em uma viagem que eu planejei e paguei. Mal é um eufemismo. Eu sei, ela disse. Seu pai e eu não percebemos o quanto isso te machucaria. E Lauren? Perguntei. Ela também se sente mal ou ainda está me culpando por arruinar as férias dela? Ela está chateada, minha mãe admitiu. Mas acho que ela sabe que poderia ter lidado melhor com a situação. Suspirei, apoiando-me contra o balcão. Mãe, isso não foi só sobre a viagem. Foram anos colocando ela em primeiro lugar e esperando que eu compensasse a diferença. Eu não vou mais fazer isso. Eu entendo, ela respondeu, depois de um momento. Vamos nos esforçar para melhorar. Não queremos perder você. Suas palavras tocaram um ponto sensível em mim. Mas eu havia aprendido a não deixar a culpa guiar minhas decisões. Fico feliz em ouvir isso, respondi. Mas levará mais do que palavras para consertar isso. Quero ver esforço de verdade, não apenas desculpas. Você verá, garantiu minha mãe. Vamos te dar o espaço que precisar. Mas espero que um dia nos deixe voltar. Depois da ligação, senti um turbilhão de emoções. Alívio, porque finalmente estavam admitindo seus erros. Ceticismo, porque eu não sabia se realmente mudariam. Mas naquela noite, enquanto escrevia em meu diário, percebi algo importante. Se eles mudariam ou não, isso não era minha responsabilidade. Nos meses seguintes mantive meus limites estritos, respondendo às ligações e mensagens deles quando eu sentia vontade, mas não me esforçando para resolver as coisas ou aliviar as tensões. Em vez disso, concentrei-me em criar a vida que eu queria. Me inscreve em uma aula de fotografia, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo ou energia para isso.
Me juntei a um grupo local de trilhas e até comecei a planejar minha próxima viagem solo. Cada passo parecia recuperar outra parte de mim mesma. Um dia, enquanto estava na minha varanda observando o pôr do sol, percebi o quanto havia avançado. Eu não era a pessoa que se desdobrava por aqueles que não me respeitavam. Em vez disso, eu era alguém que se valorizava, estabelecia limites e não tinha medo de lutar pelo que merecia. Eu me sentia completamente livre. Obrigada por assistir. Se ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e ative o sino de notificações para ficar atualizado com mais histórias reais e surpreendentes que acontecem ao seu redor.